Amados irmãos, que a graça do Senhor Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. Hoje, finalizaremos o livro dos sonhos. Nessa parte, Enoque conta todos os detalhes interessantes sobre aqueles dias antes do seu translado e desaparecimento permanente. Continue assistindo até o final e se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar a leitura dos livros mais fascinantes já registrados na história da raça humana. Capítulo 89. E eu observei durante o tempo que assim 37 pastores estiveram inspecionando, todos dos quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Outros então receberam-nos em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso, eu vi na visão que todos os pássaros do céu chegaram, águias, o viveiro, o papagaio e corvos. A águia instruiu a todas. Elas começaram a devorar as ovelhas, a picar seus olhos e comer seus corpos. A ovelha então clamou, pois seus corpos foram devorados pelos pássaros. Eu também clamei e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho. E olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias, pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram. Até seus ossos caíram sobre o chão. E a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então pequenos cordeiros nasceram daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a ver, chorando pela ovelha. A ovelha, porém, não clamou a eles, nem ouviu o que eles lhe diziam, mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voaram sobre aqueles cordeiros, que eles agarraram-nos e que seguraram um deles e rasgaram a ovelha em pedaços, e os devoraram. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que os corvos pousaram sobre seus chifres. Eu vi também que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos e ele clamava para elas. Então o íbex viu. Todos eles correram para ele. Enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o íbex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre eles quebrar seu chifre, mas eles não prevaleceram contra ele. Eu olhei para eles, até os pastores, as águias, os abutres e os papagaios vieram, os quais clamaram aos corvos para quebrar o chifre do íbex, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, o que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o íbex. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto todos aqueles que viram-no fugiram. Todos caíram em seu tabernáculo diante de sua face. Enquanto todas as águias, os corvos e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do íbex. Então eu vi aquele homem que escreveu o livro, a palavra do Senhor. Abriu o livro da destruição
daquela destruição com os últimos 12 pastores, e o mostrou diante do Senhor das ovelhas, para que eles destruíssem mais do que aqueles que os precederam. Eu vi também que o Senhor das ovelhas veio a elas, e tomando em sua mão o cetro de sua ira preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto todos os animais e pássaros do céu caíram sobre as ovelhas e afundaram na terra, que fechou-se sobre eles. Eu vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante da sua face. Eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, o qual recebeu todos os livros selados, os quais foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, e eles trouxeram-na diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, o qual era um dos 7 brancos, dizendo: Toma aqueles 70 pastores, aos quais eu entreguei as ovelhas, e os quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu vi-os todos amarrados em pé diante dele. Primeiro veio o julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar de punição. Elas confiaram-nas a um lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então, os 70 pastores foram julgados e considerados culpados. Foram confiados às chamas do abismo. Nesse tempo, igualmente, eu vi que o abismo estava assim aberto, no meio da terra, que estava cheia de fogo, e a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confiadas àquele abismo de fogo na terra e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. E eu vi as ovelhas queimando e seus ossos sendo consumidos. Eu fiquei olhando e emergir aquela antiga casa, enquanto eles trouxeram seus pilares, cada planta nela e o marfim ali contido. Eles trouxeram-no para fora e depositaram-no no lugar ao lado direito da terra. Eu também vi que o Senhor das ovelhas produziu uma nova casa, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com seu antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos, e seu mármore novo, também mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. E enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu prostraram-se e adoraram-no, implorando a ele e obedecendo em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, e os quais, segurando-me pela minha mão, tinham antes me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e colocava-me no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido e tinham sido destruídos, todo animal do campo e toda ave do céu reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas haviam sido fechadas naquela casa, tinham sido capazes de contê-las,
e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o viu. Eu igualmente percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Eu vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo e todas as aves do céu estavam alarmadas com ele, e imploraram todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e eles se tornaram vacas brancas, e que o primeiro, o qual estava no meio deles, falou, quando aquela palavra tornou-se um grande animal, sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros. Enquanto o senhor das ovelhas regozijou-se por causa delas e de todas as vacas, eu caí no meio deles, e eu acordei, e vi-o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu abençoei o Senhor da Justiça e dei glória a Ele. Depois disso eu chorei abundantemente, não cessaram minhas lágrimas, de modo que eu tornei-me incapaz de suportá-lo. Enquanto eu estava olhando, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava vindo e indo, cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que estava sendo vista por mim. Naquela noite eu relembrei meus sonhos anteriores, e então eu chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na minha visão. Capítulo 90. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos, e reúne para mim todos os filhos da tua mãe, pois uma voz me chama, e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos os de seus irmãos e reuniu seus filhos. E conversando com todos seus filhos na verdade, Enoque disse: Ouve, filho meu, toda palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter tua atenção, enquanto me dirijo a ti, meu amado. Estejas ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla, mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos, e seja a verdade a tua companhia. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda iniquidade, que será cortada com suas raízes, e toda estrutura que levou se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente e consumida na terra. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Então, a iniquidade, o pecado, a blasfêmia, a tirania e toda má obra irá aumentar. E quando transgressão, impiedade, impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. O Santo Senhor sairá em ira e com punição, para que possa executar julgamento sobre a terra. Naqueles dias, opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, perecendo de sob o céu. Todo lugar de força será rodeado com seus habitantes, com fogo ele será queimado. Eles serão trazidos de toda parte da terra e serão lançados num julgamento de fogo. Eles perecerão em ira e por um julgamento dominando-os para sempre. Retidão se levantará do descanso, e sabedoria se levantará e conferida sobre eles. Então as raízes da iniquidade serão cortadas, pecadores perecerão pela espada,
e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aqueles que meditam opressão e aqueles que blasfemam pela espada perecerão. E agora, filho meu, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. Eu novamente os apontarei a ti, para que possas saber o que está por vir. Ouvi agora, meu filho, e anda no caminho da retidão, mas evita aquele da opressão, pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Terminamos aqui a leitura da última parte do livro dos sonhos. No próximo vídeo, iremos fazer a leitura da Epístola de Enoque, que finaliza o livro. Siga o canal para não perder o próximo vídeo, onde serão revelados outros maravilhosos segredos nunca imaginados nem contados antes. Curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder a continuação desse magnífico livro, que vai mudar a sua vida para sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.